Vamos continuar a falar dos 12 apóstolos. Cabe-me hoje a mim falar sobre o apóstolo Simão, o Zelote. Se vocês estiverem a ver o quadro da Última Ceia de Cristo, estando de frente para o quadro, Simão, o Zelote, é o primeiro apóstolo que está sentado do lado direito. Por norma aparece até com um manto cor-de-rosa. São Simão, ou Simão o apóstolo, dito Simão o Zelota ou Simão, o cananeu, natural da Galileia, foi um dos discípulos de Jesus Cristo que fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Eu depois vou explicar a diferença entre discípulo e apóstolo, que não é a mesma coisa. É referido como o cananeu de acordo com o livro de Mateus e como o Zelote no livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos. A palavra grega cananeu e a palavra zelote, derivadas do aramaico, e que significam a mesma coisa, ou melhor, zelote é que é derivada do aramaico, porque cananeu é grego, significam a mesma coisa, zeloso. Supõe-se, por esse apelido, que Simão pertencia à seita judaica conhecida como zelotes. O termo zelota ou zelote vem do grego, admirador zeloso ou seguidor em hebraico, significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus. Apesar de a palavra designar nos nossos dias alguém com excesso de entusiasmo, a sua origem prende-se ao movimento político judaico do século I que procurava incitar o povo da Judeia a rebelar-se contra o Império Romano e expulsar os romanos pela força das armas, que conduziu à Primeira Guerra Judaico-Romana nos anos 66-70. Não se sabe ao certo qual teria sido o ministério de Simão. Posteriormente, algumas tradições o colocam como o grande auxiliador no estabelecimento do cristianismo no Egito, juntamente com São Marcos e Filipe na Síria. Entretanto, pode ter evangelizado também pelo norte da África, pela Ásia Menor e Espanha. Daí pode ter partido com São Judas Tadeu para a Mesopotâmia e para a Síria, onde se encontrou com outros apóstolos que por ali evangelizavam. Em seguida partiu para a Pérsia, atualmente Irão. Sua pregação era bem parecida com a dos outros 4 apóstolos, que foram para o Oriente, tida por alguns como ascética e judaica, tal como aquelas preservadas na Epístola Canónica de Judas. Segundo o cronista cristão Egésipo, Simão encontrou o martírio nos tempos do imperador Trajano, quando contava com aproximadamente 120 anos de idade. As versões sobre a sua execução divergem, na cruz ou, segundo outras tradições menos seguras, pela fogueira na Arménia. Mas a tradição católica diz que Simão foi martirizado, sendo cortado ao meio vivo por um serrote. O apóstolo é representado tendo na sua mão direita o livro aberto, que simbolizava a evangelização dinâmica. O livro aberto significa também a palavra de Deus, sempre atual. Na mão esquerda o serrote, ferramenta utilizada para o seu martírio. Com os olhos fitos no livro, recorda o amor de Deus acima de todas as coisas. A região da Galileia era presumivelmente o lar de Jesus durante pelo menos 30 anos da sua vida. Os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento são principalmente um relato do ministério público de Jesus na província, particularmente nas cidades de Nazaré e Cafarnaum. A Galileia é também citada como o lugar onde Jesus curou um homem cego. Em meados do século XVIII, a Galileia estava presa numa luta entre um líder beduíno e as autoridades otomanas, depois foram centradas em Damasco. A população judaica aumenta significativamente pela imigração sionista. Segundo o Evangelho de Lucas, ele chamou para si os seus discípulos e deles escolheu 12,
a quem ele chamou os apóstolos. O facto de terem sido escolhidos 12 discípulos parece ter especial importância, pois alguns estudiosos interpretam como uma referência às 12 tribos de Israel. Vemos, entretanto, que logo após a ressurreição de Jesus, outros homens foram comissionados como apóstolos, cumprindo o poder que Jesus deixou à sua igreja de falar em seu nome. São os primeiros presbíteros, ultrapassando o número inicial dos 12 apóstolos. Fazia 400 anos que a mensagem, a profecia, houvera sido esquecida. O povo de Israel acreditava que Deus houvera-se esquecido deles. O Império Romano dominava arbitrariamente, subjugado seu poder sobre o povo. Israel, naquela época, estava dividida em tetrarquistas e naquela que era a mais pobre. A Galileia surgia um homem que comoveria multidões. A mensagem passava entre todos que desejavam ver aquele homem incomum. Estropiados, infelizes, surdos, paralíticos, mudos, leprosos, todos eles desejavam achegar-se a Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria. Uma nova esperança clareava naquela região. Os corações estavam em festa. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, teve a oportunidade de asseverar que todos aqueles que cruzaram seu caminho jamais foram os mesmos. Amaram-no ou odiaram-no, mas nunca ficaram indiferentes à sua presença. Jesus, cuja perfeição está longe de nós, é a luz maior, é o ser mais perfeito que já esteve na terra. Embora a sua luz brilhe, estamos tão distante dela. De acordo com as entidades venerandas, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo e guia. A rota segura que Deus nos ofereceu para que pudéssemos trilhar nosso caminho rumo à perfeição. O Cristo vinha trazer a sua palavra generosa, a sua mensagem de amor para transformar vidas, mentes e espíritos. Naquela madrugada, ele iria recolher-se no monte, durante toda a noite em oração, elevou o seu pensamento à divindade, viajando para dentro de si mesmo, preparando-se para o acontecimento que se daria pela manhã junto ao mar na Galileia, também chamado Lago Tiberíades, Lago de Genezaré, onde uma multidão amontoava-se para vê-lo. Jesus resolveu escolher 12 homens, aqueles a que ele chamaria de apóstolos. Ele iria chamando um a um, enumerando-os, para que eles pudessem ajudar, a fim de prepará-los para levar a mensagem do amor a todas as criaturas. De acordo com Mateus, o evangelista, no seu evangelho, vai nos dizer que esses 12 homens foram Simão, também chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, o seu irmão João, o discípulo amado de Jesus, Filipe, Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Judas Iscariotes e Simão o Zelote, que é de quem estamos a falar hoje. É importante, ao fazermos um estudo de Jesus e seus apóstolos, temos que apontar a diferença, como há bocado falei, entre a palavra discípulo e apóstolo. Os discípulos são todos aqueles que seguiram e seguem as pegadas do Mestre Jesus, do latim aluno, aquele que aprende com o seu mestre, discípulo. A palavra apóstolo vem do grego e significa enviado, legado, embaixador. Foi o título que Jesus deu a estes 12 que eu referi, que ele escolheu para acompanhar seus passos. Ele escolheu estes companheiros após meditar no monte e, com a certeza, cada um com as suas limitações, iriam fazer de tudo para cumprir a missão. A primeira fase do chamamento, quando Jesus iria convidar os 12 homens a ser seus discípulos para caminharem juntos na grande jornada da sua vida e ressurreição, junto ao lago de Genezaré, Jesus, percorrendo aquele lago, tranquilo, viu à frente 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam jogando as redes ao mar. Jesus aproximou-se e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles o seguiram sem dúvida nenhuma,
foram confiantes e deixaram ali as suas redes. Pronto, ele chamou todos e agora falei nos primeiros, no Pedro, e no Simão Pedro e no irmão André, e agora vou falar no Simão o Zelote. Ouvira falar de Jesus através das pessoas que andavam pela cidade. Todos queriam vê-lo, tocá-lo, beneficiar-se dele. Ele também desejava conhecê-lo. Desde sempre ele queria fazer o bem, tinha convicção que a sua missão na terra era ajudar pessoas necessitadas e então, quando conheceu o meigo Rabi da Galileia, também resolveu segui-lo, sendo convidado por ele. O chamamento de Jesus aos seus apóstolos é algo muito interessante, porque se vê uma autoridade perante aqueles homens, nenhum deles pediu para pensar, todos eles seguiram-no e não perguntaram absolutamente nada. A segunda fase da vida de Jesus com os seus apóstolos é o da educação. O mesmo espírito Shaolin, já citado no livro Ave à Luz, narra-nos por diversas vezes o meigo Rabi da Galileia na casa de Simão Pedro, e nós sabemos que foi na casa de Simão Pedro que se fez pela primeira vez o estudo do Evangelho no lar, em Cafarnaum, já aqui falámos nisto. Nas igrejas que houvera fundado em Betsaída e em Betânia. Às vezes, na praia de Cafarnaum, à noite se reuniam. Era o momento em que eles tinham para tirar as suas dúvidas, inquirir ao Mestre sobre os sentimentos, sobre as mensagens que eles houveram recebido durante todo o dia. Era um momento muito íntimo de Jesus e de seus apóstolos, muito bem narrado hoje pelos benfeitores espirituais. Aproximadamente durante 3 anos e meio, conforme nos contam os historiadores, estes 12 homens que foram apóstolos de Jesus seguiram suas pegadas, trabalhando em seu nome e aprendendo a sua lição valorosa, e onde quer que o Mestre estivesse, eles estavam também. A terceira fase é a fase da missão. Vimos a fase do chamamento, da educação e a fase da missão. No ano em que Jesus foi crucificado, logo após a sua morte, no terceiro dia, como houvera prometido, regressava para viver com os seus. Durante 50 dias, Jesus apareceria para prepará-los ainda mais para o trabalho que iriam empreender no dia conhecido como Pentecostes, que era uma comemoração que se realizara a colheita do trigo logo após a Páscoa. Eles estavam todos no monte quando Jesus aparece à multidão, e depois do Sermão da Montanha, este será o mais belo discurso de Jesus para aqueles que desejam segui-lo. Era uma orientação não apenas aos seus apóstolos, mas para todos nós, aqueles que seríamos cristãos. E Jesus diz a eles: ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, hajam em nome do meu Pai que está nos céus. Não possuirás ouro, nem túnicas, nem alparcas são sandálias, para o caminho, mas somente aquilo que te é necessário. Eu vos envio como ovelhas no meio aos lobos. Sede prudente como as serpentes e mansos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos perseguirão, açoitarão por mim, em nome da causa. Mas saibam que eu estarei contigo, pois matam o corpo, mas o espírito vivifica. A pregação dos apóstolos começou na Palestina. A partir daquele dia, eles saíram de 2 a 2, levando a mensagem de Jesus onde se fizesse necessário. Mais tarde, essa mensagem iria estender-se a outros países, quando Paulo de Tarso se transforma e leva a sugestão a Simão Pedro para que a mensagem fosse levada a outros povos, porque eles também deveriam receber daquela fonte inesgotável de amor. Eles fundaram a Casa do Caminho. Simão Pedro era aquele quem estava em frente ao trabalho, naturalmente auxiliado por outros companheiros, os outros apóstolos, mas que logo tiveram que deixar nas mãos do apóstolo mais velho, pois deveriam sair para viajar em missão. Conta-se que no casarão da Casa do Caminho, que era um imenso terreiro, sem conforto algum, onde ali portavam criaturas, trazendo não apenas dores físicas, mas também espirituais,
necessitados de toda a sorte. E aqueles homens bondosos que haviam sido despertados por Jesus auxiliavam e estendiam a sua mão. Mas, infelizmente, Roma, com o seu império, desejou colocar sobre aqueles homens a sua autoridade e, com o passar do tempo, a Casa do Caminho, a primeira igreja cristã, iria fechar as suas portas. Não iria sobreviver ao julgo romano, pois os apóstolos foram sendo perseguidos. Outras igrejas primitivas foram sendo fundadas, foram divulgando a mensagem de Jesus, para que hoje o cristianismo se tornasse uma das maiores religiões do mundo. Foi um marco na história, exemplo de amor, trabalho e caridade. Um exemplo para todos nós que buscamos aperfeiçoar-nos e trabalhar em nome de Jesus. O facto é que quase todos aqueles mulheres, homens daquela época, seguiram o Cristo, foram martirizados, sofreram perseguições, foram jogados às feras, tiveram um fim doloroso para nós, mas para eles a sua redenção. Jesus foi o maior exemplo de todos quando os homens não souberam compreender a sua mensagem. Perseguido por causa dela, foi levado ao madeiro da cruz. Carregou a sua cruz, não em sacrifício, mas em holocausto de amor, para que nós pudéssemos aprender a carregar as nossas cruzes até ao fim, para que nós pudéssemos chegar à nossa plenitude. Pela vossa paciência em escutar-me, muito obrigado.